Vou falar um pouco sobre as semanas catequéticas no Baixo Xingu, tanto na paróquia de Santo Antônio de Gurupá, onde eu estou recentemente, 2 anos e meio, quanto na paróquia de São Brás, onde eu fiquei 24 anos. Para a gente pensar a semana catequética, nós temos que pensar no contexto de igreja em que elas começaram. Então, as semanas catequéticas não começaram do nada. Elas começaram a partir de um rosto de igreja que vai se desenvolvendo no continente latino-americano e na igreja da Amazônia. Primeiro, nós temos que pensar assim: do ano de 1962 a 65, se realizou na Igreja Universal, o Concílio Vaticano II, onde houve uma renovação na igreja em todos os aspectos. Em 1968, aconteceu a Conferência da Igreja Latino-Americana em Medellín, onde esta conferência tentou colocar para a realidade latino-americana as conclusões do Concílio Vaticano II. E o ponto central de Medellín era a igreja dos pobres, a igreja defensora da vida e da dignidade do ser humano. Em 1972, os bispos da Amazônia se reuniram em Santarém para aplicar Medellín na prática. O documento de Santarém tinha como título Cristo aponta para a Amazônia. E 2 aspectos foi trabalhado nesse documento de Santarém. O primeiro é a encarnação na realidade e uma evangelização libertadora. Ora, a gente não pode anunciar Cristo se Cristo não se insere na realidade do povo. E qual era a realidade do povo? Era a realidade de exploração, era a realidade de violência, era a realidade da exploração madeireira, eram os grandes projetos da Amazônia. Então, Cristo se encarna nessa realidade para libertar o ser humano dessa situação de escravidão. A outra questão, a evangelização libertadora, quer levar a igreja e todos os povos da Amazônia para verificar que o evangelho não é dominador, mas liberta o ser humano, das suas condições de pecado, mas também liberta a sociedade para que dê oportunidade e dignidade para todo ser humano. O documento de Santarém, então, apontou um aprimoramento ou uma formação para os leigos e leigas. Leigos e leigas são os sujeitos da igreja, sujeito da igreja. Então, eles precisam ter esta formação, tanto a formação litúrgica, a formação na palavra de Deus, formação para a realidade social. A partir, então, do documento de Santarém, começou em toda a Amazônia curso para leigos e leigas. Santarém, por exemplo, era a Boa Nova. Começaram, a partir desse documento, as semanas catequéticas. Então, teve semana catequética juntos, Gurupá, Almerim. Então, aqui em Gurupá, na paróquia de Santo Antônio, as semanas catequéticas começaram mais ou menos em 1972, com o Padre Júlio, que aqui chegou e começou, digamos assim, a trabalhar essa evangelização libertadora. Então, a partir disso veio uma organização mais sistemática das comunidades eclesiais de base, do direito dos povos da floresta, povos indígenas, os povos ribeirinhos, os quilombolas. Então, esse é o contexto da semana catequética.
E na paróquia de São Brás, então, os padres vinham assim por etapas, até 1980, 81. E a semana catequética começaram com o padre Nicola e depois o padre Carlos. Padre Nicola e padre Carlos chegaram mais ou menos em 1981. Eles eram padres xaverianos da missão. Então, atentos a essa realidade que passava o continente latino-americano, né, e a igreja na Amazônia, juntamente com essa interligação com a paróquia de Santo Antônio, então também eles passaram a implementar essa formação, né, do leigo e da leiga, e a libertação das comunidades, do povo das comunidades, das mãos dos grandes coronéis, que até então dominavam os setores, dominavam os rios e relegava os ribeirinhos a um segundo, terceiro plano. Então, muito importante esse momento da formação das semanas catequéticas, porque ela ajuda a formar o leigo e a leiga, a fazer essa opção por SEBs, comunidade do povo. Em Portimões, quando eu cheguei em Portimões, as semanas catequéticas já existiam, né? Mas procuramos dar esta formação sistemática, né, nas semanas catequéticas, para que as lideranças pudessem ser sujeitos da evangelização. E também que as lideranças pudessem perceber o chão que pisa, a realidade em que está inserida. Também a Semana Catequética de Portimões ajudaram a formar comunidades povo de Deus, porque em Portimões as distâncias são muito grandes. E o povo bem formado, a liderança bem formado, levam a igreja, mesmo nessas distâncias, a experiência de encontro com Cristo. Então, nós trabalhamos muito os documentos da igreja, a formação litúrgica, a formação catequética, a formação para o direito do ser humano, da pessoa humana, a dignidade. Trabalhamos muito a questão ambiental, a preservação da terra para ficar na mão de quem nela trabalha, de quem nela está. Então, essa semana catequética é um espaço de formação, uma semana de formação onde a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai olhando a realidade e a gente vai também fazendo uma experiência de partilha, né, de encontro, de liturgia. A gente vai percebendo assim que todos nós somos irmãos e irmãs, né? Nós percebemos a nossa unidade nessa diversidade que é cada homem e cada mulher. O que nos une? A fé em Cristo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, a semana catequética é uma semana assim, de aprendizado intenso, de amizade intensa, de partilha intensa. E na paróquia de São Brás sempre foi uma semana viva de presença, de participação e de colaboração. Todo mundo colabora. Então, é uma igreja, através da semana catequética, que avança, que se liberta.